2 estranhos, uma sala vazia e 36 perguntas. Esse foi o experimento. O pesquisador Arthur Aron, da Universidade de Nova York, queria saber se era possível criar vínculo emocional profundo entre 2 desconhecidos completos, usando apenas uma conversa estruturada. No final, os participantes deveriam se olhar nos olhos em silêncio por 4 minutos. O resultado destruiu o que a psicologia social acreditava sobre tempo e conexão humana. Estranhos choraram, alguns relataram sentir algo que levaram anos para sentir em relacionamentos reais. 2 dos participantes se casaram. Isso não foi acidente, foi arquitetura. Aron não criou sentimentos, ele criou as condições para que o cérebro humano os gerasse por conta própria. E se isso funciona em um laboratório com perguntas pré-definidas, imagine o que acontece quando você entende o mecanismo e o aplica conscientemente. É isso que esse vídeo vai te entregar. Não vou te dar frases para decorar. Não vou te ensinar como fingir interesse. Isso não funciona e você sabe disso. O que vou te mostrar são os mecanismos reais por trás da influência humana. Os mesmos que explicam por que certas pessoas conseguem o que querem de qualquer pessoa, em qualquer contexto e em minutos. Presta atenção na parte 3. O que vem lá vai ser a coisa mais simples dessa lista e provavelmente a mais poderosa. Você acredita que toma decisões racionalmente. Essa é a primeira coisa que precisa mudar. Daniel Kahneman passou décadas estudando como o cérebro humano realmente funciona, e o que ele encontrou foi o suficiente para ganhar o Nobel. O cérebro opera em 2 sistemas paralelos. Sistema 1. Rápido, automático, emocional. Não pede sua permissão. Não espera você terminar de pensar. Opera em frações de segundos e já tomou a maioria das suas decisões antes que o Sistema 2 perceba. Sistema 2. Lento, racional, deliberado. Acredita que está no controle, mas na maior parte do tempo está apenas construindo justificativas para que o Sistema 1 já decidiu. Isso não é opinião, é neurociência documentada. E aqui está o que isso significa para a influência. Toda tentativa de persuadir usando apenas argumentos lógicos está batendo na porta errada. Enquanto você apresenta dados, o sistema 1 da outra pessoa já avaliou sua postura corporal, seu tom de voz, o primeiro conteúdo que você disse e se já decidiu se vai ouvir você ou não. Os argumentos chegam depois. Eles não abrem a porta. Eles apenas entram se a porta já estiver aberta. As técnicas que eu vou te mostrar funcionam porque atuam diretamente no sistema 1, antes do filtro racional entrar em cena. E antes de continuar, há uma linha entre influência e manipulação. Vou tornar essa linha visível ao longo do vídeo, porque entender onde ela está é tão importante quanto entender as técnicas. Parte 1. A janela de 30 segundos. Imagine que você tem 30 segundos. Não para convencer ninguém a nada, apenas para existir na frente de alguém. Em 1992, a pesquisadora Nalini Ambari mostrou clipes silenciosos de 30 segundos de professores dando aula para grupos de observadores que nunca tinham visto aqueles professores. Depois pediu que avaliassem a competência, confiabilidade e eficácia de cada um. Então comparou essas avaliações com as notas reais que os alunos que passaram semestres inteiros com esses professores deram. As correlações foram assustadoras. 30 segundos de vídeo mudo prediziam com precisão o que meses de convivência confirmariam. Isso tem um nome, thin slicing, ou fatiamento fino. O cérebro extrai padrões em tempo absurdamente curtos, e esses padrões moldam tudo que vem depois. A primeira impressão não é apenas importante, ela é o filtro pelo qual toda informação futura será processada. Se você entra em uma interação e nos primeiros 30 segundos o sistema 1 da outra pessoa registra insegurança, necessidade ou ameaça,
Cada argumento que você apresentar a seguir vai ser processado com desconfiança ativa. Se registrar segurança, presença e controle, a pessoa vai procurar razões para concordar com você. Os 3 sinais que determinam tudo nos primeiros 30 segundos. 1. Ocupação de espaço. Não expansão agressiva. Presença natural. Quem não encolhe e não invade é percebido como socialmente seguro. E segurança social é um dos gatilhos mais primitivos da confiança que existem. 2. Velocidade e pausa. Quem fala devagar e usa o silêncio deliberado é percebido como mais inteligente e mais confiável do que quem fala rápido para preencher o desconforto. Velocidade sinaliza ansiedade. Pausa sinaliza que você não precisa de tempo de outra pessoa para se sentir seguro. 3. A primeira pergunta. A primeira coisa que sai da sua boca define o enquadramento de toda a conversa. Uma pergunta genuína sobre a outra pessoa, não um elogio, não uma apresentação, mas uma pergunta real que demonstra interesse verdadeiro, ativa imediatamente a abertura no sistema 1. 30 segundos. É tudo que você tem. E agora você sabe o que fazer com eles. Parte 2. Palavras que desligam o filtro racional. 1974. Elizabeth Loftus mostrou para 2 grupos o mesmo vídeo de um acidente de carro. Para o primeiro grupo, com que velocidade os carros estavam quando se tocaram? Para o segundo, com que velocidade os carros estavam quando se destruíram? Uma palavra. O grupo do destruíram estimou velocidades mais altas e uma semana depois relatou ter visto vidro quebrado no vídeo. Não havia vidro quebrado. Uma palavra alterou a memória de adultos inteligentes. Isso não é truque de mágica. É como o cérebro processa a linguagem. Palavras não são neutras. Elas carregam experiências sensoriais e emocionais que o sistema 1 processa antes que o sistema 2 avalie o conteúdo. Existem 4 categorias de linguagem que atuam diretamente no sistema emocional de outra pessoa. Linguagem de identidade. O cérebro humano é obcecado com consciência. Quando você vincula uma ação à identidade de alguém, você é do tipo que você não está pedindo que ela faça algo, está pedindo que ela seja quem já acredita ser. A resistência cai. Linguagem sensorial. Quando você descreve algo de forma vívida, textura, temperatura, som, cheiro, o cérebro de outro processa parcialmente como experiência real. Você não está falando sobre algo, está criando algo. Linguagem do pressuposto. A diferença entre você gostaria de fazer X versus quando você fizer X, vai perceber que é astronômica. A segunda pressupõe a ação como já decidida. O cérebro resiste menos a confirmar do que é decidir. Essas não são fórmulas para decorar, são padrões que você vai começar a enxergar em toda a comunicação ao redor e que vai começar a usar com consciência. A próxima parte tem o gatilho mais subestimado dessa lista. É também o mais simples e vai explicar por que certas pessoas baixam a guarda com você imediatamente sem entender por quê. Não sai do vídeo e se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo. Parte 3. O gatilho que faz qualquer pessoa baixar a guarda. Henry Tadfel, psicólogo polonês, sobrevivente do Holocausto, um dos pesquisadores mais importantes da psicologia social do século XX. Nos anos 70, ele conduziu o que ficou conhecido como o paradigma do grupo mínimo. Ele separou pessoas em grupos com base em critérios completamente sem sentido. Preferência por pintores que nunca tinham visto, números escolhidos aleatoriamente, e então observou o que acontecia. As pessoas imediatamente favoreceram membros do próprio grupo, confiaram mais, cooperaram mais, defenderam mais, sem jamais ter interagido com esses membros, sem nenhum benefício concreto.
apenas por pertencerem ao mesmo grupo arbitrário. O cérebro humano tem uma hierarquia de confiança primitiva. É do meu grupo, vem antes de qualquer argumento, credencial ou evidência. O gatilho de identidade compartilhada é a habilidade de criar, de forma genuína e rápida, a percepção de pertencimento ao mesmo grupo que a outra pessoa. Isso não significa fingir ser quem você não é. Significa encontrar e articular os pontos reais de conexão e fazê-los deliberadamente. 3 formas de ativar esse gatilho. Espelhar a linguagem específica da pessoa. Não parafraseie. Use as mesmas palavras. O vocabulário de alguém é uma janela para seu modelo de mundo. Quando você usa as mesmas palavras, o cérebro dela registra inconscientemente, abre aspas, ele pensa igual a mim, fecha aspas. Validar antes de apresentar. Antes de introduzir qualquer ideia, demonstra que você genuinamente entendeu a perspectiva dela. Não concorde necessariamente, entenda. Há uma diferença enorme e o sistema 1 sente. Vulnerabilidade calibrada. Revelar algo genuíno sobre si mesmo, uma dúvida real, uma dificuldade honesta, cria reciprocidade emocional automática. O outro se sente seguro para se abrir. E a abertura é o estado onde a influência é possível. Esse terceiro ponto soa como fraqueza e, na verdade, a técnica mais sofisticada dessa lista. Parte 4. Como mover o estado emocional de alguém? Existe uma variável que determina o resultado de qualquer conversa mais do que qualquer argumento, qualquer técnica ou qualquer palavra. O estado emocional em que a outra pessoa se encontra quando você fala. Uma pessoa em estado de ameaça não ouve argumentos, ela defende. Uma pessoa em estado de ansiedade não toma decisões, ela adia. Uma pessoa em estado de abertura e segurança avalia, considera e age. Você não controla os argumentos que a outra pessoa vai aceitar. Você controla o estado em que ela vai recebê-los. Paul Ekman, o psicólogo que passou décadas mapeando microexpressões faciais, demonstrou que emoções vazam independente da vontade da pessoa. Movimentos faciais que duram milissegundos revelam o que está por baixo da superfície. Quem aprende a ler esses sinais tem uma vantagem assimétrica em toda conversa, porque sabe o estado real, não o estado apresentado. Mas há algo ainda mais poderoso do que ler estados: criar estados. Como fazer isso? Primeiro, entrar em qualquer conversa com o estado emocional definido intencionalmente. Não o estado residual do seu dia, o estado que serve ao objetivo da conversa. Presença, calma e foco são contagiosos. O cérebro social é altamente responsivo ao estado das pessoas ao redor. Segundo, calibrar o estado dos outros antes de apresentar qualquer conteúdo. Se a pessoa está em estado de ameaça ou defensividade, mova primeiro. Use perguntas que redirecionem a atenção para o futuro, para soluções, para o que ela quer, não para o que está errado. Estado primeiro, conteúdo depois. Terceiro, ancoragem emocional deliberada. Apresente suas ideias mais importantes quando o estado de conversa está em pico positivo, e ideias que você quer que sejam descartadas quando o estado está neutro ou baixo. O cérebro associa conteúdo ao estado em que o recebeu. Isso parece sutil, mas muda tudo. Parte 5. A sequência dos 3 acordos. Robert Cialdini passou anos infiltrado em treinamentos de vendas, grupo de captação de recursos e organizações de persuasão profissional para entender como funciona a influência no mundo real. O que ele descobriu virou um dos livros mais vendidos da psicologia aplicada de todos os tempos. E um dos princípios que ele documentou é o mecanismo mais explorado em negociação avançada. Uma vez que uma pessoa se compromete com uma posição,
especialmente em voz alta, o cérebro cria uma pressão interna poderosa para ser consistente com esse compromisso. Mudar de posição cria dissonância cognitiva, e o cérebro faz quase tudo para evitar dissonância. A sequência dos 3 acordos explora esse mecanismo de forma precisa. Antes de apresentar o que você realmente quer que a pessoa aceite, você obtém 3 acordos menores, afirmações que ela pode fazer facilmente e que são genuinamente verdadeiras para ela. Cada acordo cria um precedente de sim. Cada sim constrói consistência. Quando você apresenta a proposta real, o cérebro dela busca ser consistente com a cadeia que criou. Exemplo em contexto profissional. Resultados concretos importam mais do que aparências. Você concorda? Sim. É uma solução que economiza tempo, tem valor real para o time? Sim. E vale testar algo novo quando há evidência de que funciona? Sim. Agora apresente. A versão mais poderosa dessa sequência usa acordos de identidade, afirmações sobre o tipo de pessoa que ela acredita ser. Quando alguém confirma que é o tipo de pessoa que decide com base em evidências, a proposta que vem depois só precisa se enquadrar nessa identidade. Uma observação crítica. Isso funciona porque os acordos são genuínos e a proposta final é legítima. Quando a sequência é usada para criar acordos falsos em direção a uma proposta manipuladora, é aí que cruza a linha. E você vai reconhecer essa linha quando ver ela. Parte 6. Como fechar sem que percebam. Tudo que ensinei até agora pode ser destruído em um momento. O momento do fechamento. A maioria das pessoas que aprende técnicas de persuasão comete o mesmo erro. No momento de fechar, ficam visíveis demais. O outro sente que foi levado a algum lugar e resiste, às vezes sem saber o porquê. A influência que deixa rastro visível gera arrependimento depois, e arrependimento desfaz acordos. A influência mais duradoura é aquela onde a pessoa sente que a decisão foi inteiramente dela. Não porque você escondeu o que estava fazendo, mas porque o que você fez foi genuinamente alinhar seus objetivos com o dela. E ela seguiu na direção porque fazia sentido para ela, não porque foi empurrada. 3 formas de fechar sem rastro. A pergunta de confirmação interna. Em vez de "então você concorda?", o que faz sentido para você aqui? Você convida a pessoa a articular a conclusão com as próprias palavras. Quando ela fala, ela se torna dona, e quem é dono não volta atrás. O silêncio final. Depois de apresentar sua proposta de forma completa, pare. Não complete, não suavize, não explique mais. O silêncio cria o espaço onde a outra pessoa se move, na direção que toda a conversa construiu, sem sentir que está sendo empurrada. A atribuição de autonomia. Obviamente, a decisão é completamente sua. Isso não é frase de cortesia, é um mecanismo. Quando você reafirma explicitamente a autonomia da pessoa, a resistência psicológica cai. O cérebro dela deixa de perceber influência e passa a perceber escolha. A influência mais eficaz não parece influência, parece a conversa certa, no momento certo, com a pessoa certa. E às vezes, realmente é só isso. Você acabou de receber 6 ensinamentos. A janela de 30 segundos, palavras que desligam o filtro racional, o gatilho da identidade compartilhada, como mover o estado emocional de alguém, a sequência dos 3 acordos e como fechar sem que percebam. Mas o que eu não te contei ainda é o que acontece depois que você aprende isso. Você vai começar a ver o mecanismo em toda a conversa. Vai notar quando alguém está usando a sequência dos 3 acordos com você. Vai identificar a linguagem de identidade sendo ativada. Vai perceber quando o estado emocional da conversa está sendo gerenciado. No começo isso vai parecer estranho, como quando você aprende como um truque de mágica funciona e nunca mais consegue enxergar a mágica sem ver o truque. Mas depois,
e isso leva algumas semanas, vai parecer exatamente o oposto do perturbador. Vai parecer liberdade, porque entender o mecanismo é a única forma de escolher conscientemente como responder a ele. Você não vai ser mais movido sem saber que está sendo movido. Use o que aprendeu aqui para construir conexões genuínas, para liderar com presença, para conseguir o que você quer de formas que também sirvam as pessoas ao redor. Ou não, a escolha sempre foi sua. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o like no vídeo, indica esse vídeo para uma pessoa que você acha que precisa e fica no canal que vai vir muita coisa aí pela frente. Até a próxima.